dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup, do Mission in Colors, e agora desse novo canal que eu tô criando aqui no YouTube, que é a maquiagem de corpo e alma, porque eu acho que mais do que trabalhar só o nosso lado físico, né, a gente também precisa trabalhar o nosso lado mental, o nosso lado espiritual. E a minha ideia é justamente poder mesclar essas duas coisas pra vocês e também revisar as técnicas do curso de maquiagem Carol Makeup, ok? Então hoje eu vou fazer uma maquiagem que vai ter como foco o amarelo. Eu tô toda de amarelo, que é uma cor que eu amo, é uma cor muito linda. Embora o amarelo seja uma cor muito linda, as pessoas costumam gostar bastante dela, quando a gente associa ela, por exemplo, a tom de pele, né, e mesmo até a maquiagem, as pessoas estranham, porque ninguém quer ficar amarelo, né, parece que você tá meio doente, que você tá meio apático, mas na verdade, a impressão com a maquiagem, ela é o contrário. A ideia é que essa cor possa trazer realmente alegria, possa trazer muita luz para sua maquiagem, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre ela. A pele da brasileira e a pele também da oriental, muitas de nós temos um fundo de pele que é mais amarelado. E é engraçado como que isso incomoda as mulheres, né? Se você falar, ai, seu tom de pele é amarelado, ai, cara, eu não quero ficar amarelado, eu quero quebrar o amarelo. Ou então, ai, eu não tomei sol e fiquei amarelada. Então é uma cor que tem um pouco, na pele, ela tá um pouco ligada assim, você está meio doente, você não ter, sei lá, tomado sol, alguma coisa assim, tá? Mas é um tom de pele muito comum no mundo inteiro, no Brasil e principalmente na Ásia. Então não adianta você querer, como é que eu vou dizer assim, ah, eu sou amarela e vou pôr uma base rosa. Não, você tem que colocar um tom de pele, realmente, um tom de base, perdão, ou de corretivo ou de pó, que seja realmente próximo ao tom da sua pele, tá? Dá pra quebrar com outros recursos como o blush, a própria sombra, no caso, e o batom, mas não no fundo de pele. Então se o seu fundo de pele realmente for mais amarelado, né, geralmente as suas veias vão aparecer mais verdinhas e tal, é um fundo de pele mais quente, então você vai precisar usar produtos de fundo amarelado. Então, o que eu fiz aqui? Eu já preparei a minha pele, eu coloquei a base, a minha é amarelada, coloquei o corretivo e o pó, todos eles com fundo levemente amarelado pro alaranjado, porque como eu tomo um pouquinho de sol, o meu fundo de pele acaba puxando um pouco pro alaranjado. Depois eu fiz o contorno com o bronzeador, eu usei o Bahama Mama da The Balm, então eu fiz o contorno, como a gente já viu nos vídeos anteriores, certo? Depois eu coloquei o blush, coloquei justamente para quebrar um pouco do amarelo, um blush mais fúcsia, ok? E finalizei com o iluminador um pouco mais dourado, um pouco mais amarelado. Eu usei esse aqui da Dylos Pro, que é um iluminador facial, para justamente dar esse efeito mais de luz, né? Que é uma das características do amarelo. E o amarelo eu também costumo usar muito no corpo. Na verdade seria mais uma coisa mais dourada, né? Então, por exemplo, eu adoro esses hidratantes corporais. Esse aqui é do Hard Candy, que eles dão esse tom luminoso. Então esse é um cremezinho hidratante, eu uso bastante nas pernas, que as pernas ficam mais branquinhas. Esse também eu adoro, que é da Victoria's Secret, que minha mãe deu, que você usa assim no corpo, é um pó pro corpo. Então ele vai dar sempre esse efeito meio dourado, meio luminoso. Eu gosto muito desse aqui também, que é o Shimmer Lotion da Dirty Works. Eu uso bastante também, é bem lindo. Então você fica com aquela pele meio dourada, meio luminosa, né? Que vai remeter muito a essa questão, assim, por exemplo, do verão. E aí eu vou começar fazendo a maquiagem e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o poder dessa cor tão incrível na nossa vida. Então, para começar, eu vou começar com uma sombra iluminadora levemente amarelada. Essa daqui é a CI05 da Vult. Eu adoro essa sombra. Ela não é tão brilhosa, mas ela tem um brilho interessante, então eu uso mesmo por dia. E aí você vai colocar aqui, né, com seu pincel de sombra nos 2/3 finais da sobrancelha. Ah, deixa eu fazer uma observação que eu acabei esquecendo de falar, que uma dúvida muito frequente de vocês é sobre os cílios, né? Normalmente, quase sempre, eu coloco os cílios no final, como eu tenho mostrado nos vídeos anteriores. Mas muita gente me pergunta, ai, Carol, não dá pra eu pôr os cílios de manhã, se eu não souber colocar e pedir pro profissional e depois eu fazer a maquiagem? Dá! Você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, então eu coloquei hoje ele antes, pra gente poder ver como que é esse processo. Então, a única coisa que eu fiz, eu preparei a minha pele toda, pra já estar prontinha, coloquei o convexo com a máscara de cílios e aí eu já colei naquele mesmo procedimento que a gente viu nos vídeos anteriores. Então você vai ter que ter um pouco mais de cuidado para não descolá-lo, então é bom você ter a colinha caso aconteça de descolar, para você poder, né, colar caso ele caia, tá? Então, voltando aqui, eu coloquei essa sombra iluminadora mais amarelada, de um fundo mais amarelado rente à sobrancelha, e agora eu vou colocar ela aqui, ó, com cuidado para não tirar os meus cílios.
nesse cantinho interno aqui, no equivalente a 1/3, né, da minha pálpebra móvel. Na verdade, eu vou hoje dar uma leve misturada nas duas técnicas do curso 1 e do curso 2. Então, além de colocar aqui, eu vou iluminar também, ó, essa região que a gente chama de bananinha do olho, tá? Porque eu quero fazer uma maquiagem que, embora ela vá ter o preto no final, eu quero que ela fique mais luminosa. Olha que legal. Então, essa sombra rente à sobrancelha levanta, ela no cantinho interno, ela abre o olhar, e na pálpebra aqui superior, na metade da pálpebra móvel, que a gente chama de bananinha, vai tirar a profundidade caso o seu olho seja um olho que tenha assim, que tenha mais profundidade, tá bom? Aí eu vou esfumar e agora eu vou pegar uma sombra bem amarela. Eu até não mostrei ontem a sombra que eu usei, mas eu uso essa paletinha de várias cores aqui e eu uso bastante os amarelos, ó, acho que vai dar pra ver aqui. Porque eu realmente adoro, eu acho que é uma cor que levanta muito. Eu vou até falar, vou fazer o olho e vou falar um pouquinho mais sobre ela pra vocês, tá? Então eu vou usar um bem amarelo, ok? Então eu vou colocar pra gente revisar a técnica aqui no finalzinho dos cílios, vou subir até encontrar a iluminadora. Ela não vai ficar tão visível no vídeo porque o amarelo, ele é relativamente claro. Deixa eu tentar pegar um pouquinho mais forte aqui pra gente ver melhor. Então ó, você coloca aqui, subiu e preenche isso aqui, tá bom? Que aí você vai ficar com essa parte clarinha e esses 2/3 amarelos. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Subiu naquele nosso ângulo, mais ou menos de uns 30 graus, faz a cara desmedida, virou e aí você desce até encontrar tanto a iluminadora que tá aqui na bananinha, quanto a iluminadora que tá aqui no 1/3. Ficou suave, mas o amarelo dificilmente ele vai ficar assim muito forte, porque ele é uma cor luminosa, na verdade ele é uma cor realmente bem clara, tá? E aí você já esfuma os 2 tons. Então ficou bonito, ó, porque ficou um tom sobre tom. E aí eu vou aproveitar agora um pouquinho para falar com vocês um pouquinho justamente sobre o poder dessa cor, que é linda, que é incrível, que eu sou uma apaixonada pelo estudo das cores e realmente eu adoro ver o efeito que elas podem criar na nossa vida, né? E se a gente falar do amarelo, a gente pode pensar no cabelo amarelo, fica lindo, as loiras fazem muito sucesso, né? Você pode usar também os acessórios, ó, hoje eu usei um brinco, uma roupa também amarela, um sapato, uma bolsa, sempre vai dar muita alegria pro seu look, né? Então falando um pouquinho sobre o amarelo está muito relacionado à abundância, né, em todas as áreas da sua vida, principalmente de coisas boas, a prosperidade, que está mais ligado a esse lado material, mas a prosperidade vai muito além do que só o lado material. Uma pessoa próspera é próspera na verdade de várias outras coisas, e a plenitude, né, que é aquele senso de que tudo está bem, você é uma pessoa plena, que é difícil se alcançar, mas que é uma meta que a gente está sempre buscando, né? O amarelo ele também está muito ligado à vitalidade, né? A deixar a nossa marca no mundo, então é você deixar o seu brilho, né? Assumir quem você é verdadeiramente, porque às vezes a gente acaba não sendo quem a gente é, porque as pessoas vão achar que não é o certo, porque elas vão rir de você, ou porque elas vão achar que é viagem, mas assumir quem você verdadeiramente é, e aí você poder contribuir, compartilhar, que a gente falou tanto no vídeo de ontem, né, sobre contribuição e compartilhamento. E eu brinco que na verdade está muito relacionado ao brilhar, né? E eu comparo muito ao sol, porque o sol ele contagia todos com a sua luz, né? O planeta Terra inteiro, e sem perder a sua força vital, sem perder a sua energia. Então, que bom se a gente buscar e se a gente puder ser como o sol, né? Que a gente coloca a nossa energia para fora, a gente ajuda todo mundo a se vitalizar e sem perder, na verdade, a nossa energia vital, que é tão importante, né? Falando mais um pouquinho sobre o amarelo, eu não pude deixar de falar que ele é a cor do sol, que eu tanto amo, que é tão necessário para nossa vida, é uma cor super importante, né? E ela também é uma cor muito alegre e ela é uma cor revigorante. E se a gente for falar mais um pouquinho dela, ela é a cor do lúdico, né? A criança, ela vê o amarelo, ela gosta muito. É a cor da recreação, da jovialidade e do otimismo. Então sempre que você estiver precisando, né, se divertir, estiver precisando se sentir mais jovial, com mais energia ou mais otimista, realmente é uma cor muito importante aí na nossa vida. E também é a cor da inteligência. Eu tenho até uma tia minha, que a gente estava conversando, a tia Adriana, minha comadre, falando sobre as cores, e ela falou que sempre que ela tinha que estudar, ela meio que intuitivamente, ela colocava o amarelo, né? Então realmente faz sentido que ela fazia intuitivamente, que o amarelo realmente é a cor da inteligência e é a cor também da espontaneidade. Olha como que tem muita coisa boa relacionada aí com essa cor, né? E falando mais um pouquinho, justamente o amarelo ele é a cor que contém mais luz do que qualquer outra cor do espectro visível. Então ele é a cor que é mais luminosa, certo?
E ela tá muito relacionada ao ouro também. Inclusive eu fiz uma maquiagem anterior com o dourado. Se você não gostar do amarelo, achar que é muito cheguei, o dourado vai ter um efeito próximo ao tom do amarelo. O amarelo, ele contém muita luz e ele também anima muito, como a gente falou, e é uma cor quente. Mas ele tem uma vantagem que ele não é tão quente como o amarelo, como o laranja, que a gente falou no vídeo anterior, e o vermelho. Eles são cores mais quentes, né? Então ele ajuda muito a elevar o espírito, ele dá esperança para nossa vida, tranquilidade e leveza. E ele também nos ajuda a criar uma estrutura mental adequada, podendo assim, né, ter novas ideias, digerir, na verdade, novas ideias, certo? Eu até falando sobre o amarelo, eu me lembrei de um livro que eu li há bastante tempo, que chama Liberdade Emocional. Ele é um livro muito profundo, muito interessante, e ele fala justamente, é do David V. Scott, falando justamente sobre deixando o passado para viver o presente, né? E é até interessante que ele sai aqui, ele tá indo em direção ao sol, né? Ele tá indo em direção ao amarelo, porque o amarelo, como ele é uma cor muito viva, de muita luz, ele ajuda a trazer muito a gente assim para o momento presente. E ele fala um pouquinho sobre liberdade emocional, que é uma coisa tão difícil da gente ter. Eu vou ler um trechinho aqui, na verdade, da contracapa, depois quem tiver interesse, é um livro muito legal. Ele fala que liberdade emocional é o sentimento natural da pessoa madura. Consiste na capacidade de responder honestamente às mais diversas situações. Reflete a capacidade de agir com presteza e responsabilidade, sem pedir licença ou aprovação. Olha que dica legal. Significa solucionar conflitos à medida que ocorrem, sem adiá-los ou ignorá-los. A liberdade emocional se adquire a partir da autoaceitação, que a gente falou ontem, né, no vídeo falando sobre o laranja, que é a autoaceitação, removendo os obstáculos emocionais que impedem atitudes construtivas. Implica resolver situações de vida incompletas, livrar-se de preconceitos e defesas, expressar sentimentos bloqueados e opiniões reprimidas. Olha que interessante. E no finalzinho ele fala, vou pular um pedacinho, que liberdade emocional é agir com determinação e assertividade, e o amarelo pode ajudar a gente muito nessas duas características, levando em conta os próprios sentimentos e as pessoas à sua volta. Liberdade emocional e responsabilidade emocional, essa palavra, né, essa expressão é muito importante, andam de mãos dadas. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho mais aí nesse assunto, é um livro bem interessante. E agora, né, que a gente já falou bastante sobre aí, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu particularmente adoro, né? E eu esqueci de falar uma coisinha do amarelo, é que assim, nos tons mais fortes, como eu tô usando hoje, ele é bem quente, bem alegre, bem revigorante. Se você é mais tímido, você pode usar, porque você fica como se fosse mais aberto, com mais luminosidade. E nos tons mais claros, ela é mais calmante, ela vai trazer um pouco mais de tranquilidade. Então, legal, né? Como que a cor, dependendo do tom, ela vai chegar, vai te trazer dois sentimentos, assim, diferentes, né? Mas também os dois são muito importantes na nossa vida. E agora, voltando pra maquiagem, pra quebrar um pouquinho esse tom de amarelo, eu vou neutralizar com duas cores, tá? Então primeiro eu vou usar um tom mais de marrom, então eu vou usar esse marrom aqui dessa paletinha da LA Colors, ok? E eu vou marcar o côncavo. O côncavo é uma técnica que eu ensino no segundo curso, que tá super em alta na maquiagem, e muita gente se confunde onde é o côncavo. E o côncavo, na verdade, amores, ele não é o buraco, ele é como se fosse aqui a base do ossinho, ó. Então eu tô usando esse pincel de côncavo, e quando eu marco o côncavo aqui, na realidade, eu tenho um efeito de criar profundidade. Então é muito interessante para quem tem aquela pálpebra mais rasinha, mas mesmo se não for, ela fica bonita, porque além de criar profundidade, ela também ajuda aqui a levantar, ok? Né, a sua pálpebra, certo? Porque a gente já viu que a primeira sombra levanta aqui, a segunda sombra, como ela vai até o côncavo, ela levanta a sua pálpebra como um todo, e aqui no caso, ela vai dar profundidade e vai levantar. Eu fiz com marrom para quebrar um pouco o tom do amarelo, mas você pode fazer também com colorido, fica lindo. Sei lá, um vermelho, um tom mais acobreado, fica incrível. E o marrom sempre cai bem. E aí, para finalizar, eu vou voltar com aquele mesmo pincel que eu tava no início. Você pode esfumar também, acabei esquecendo, então você pode vir aqui dar uma esfumadinha no seu côncavo para ficar mais natural. Se quiser ele mais marcado para noite, pode deixar. E aí, para quebrar ainda mais esse tom de amarelo, eu vou misturar ele com preto, que aí, na verdade, quando eu vou misturar ele com preto, é que ele vai realmente dar o contraste mesmo do amarelo, tá? Então eu vou encaixar o pincel aqui nesse cantinho do meu olho, igual a gente viu no curso, e logo abaixo do côncavo, ou seja, só pegando aqui o equivalente à minha pálpebra móvel, eu vou preencher mais ou menos
esse 1/3 da pálpebra móvel, que a gente já viu tanto, né, nos vídeos e na aula, que vai, olha só, vou afastar um pouquinho, levantar o cantinho aqui do meu olho, ok? Então a mesma coisa do outro lado, eu vou encaixar aqui, ó, é só encaixar e você vem buscando, porque o segredo aqui, na verdade, sempre respeita aqui o finalzinho dos cílios, você pode abrir um pouquinho o ângulo, mas nunca passando do final dos cílios, e o segredo aqui, na verdade, vai estar no esfumado, né, quando eu misturar essas cores, olha que legal, tá? Para elas ficarem mais suaves. E aí quando eu coloco o preto, o amarelo, na verdade, ele vai destacar bem mais. Se você gostar de um amarelo mais forte também pode usar. Eu coloquei esse um pouco mais suave, que eu acho que fica mais fácil da gente usar, ainda mais que eu tô toda de amarelo, tá? E agora que eu terminei essas 4 sombras, então a primeira rente, a sobrancelha, no cantinho interno e na bananinha do olho, a segunda na pálpebra, no restante da pálpebra, a terceira marrom no côncavo e essa quarta, que é a pretinha, no canto externo, ok? Então agora eu vou delinear os olhos, então eu vou fazer com um pincel fininho, eu vou molhar, vou pegar aqui a sombra preta e vou fazer o delineado. Agora eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado, porque como eu expliquei no comecinho, como eu coloquei o cílio postiço, você tem que ter bastante cuidado para fazer esse delineado e não tirar os cílios postiços. E aqui eu vou revisar uma técnica também do curso 2, que é você fazer o delineado escalado, que eu chamo. Como assim? Você começa ele fininho e vai engrossando, ok? Porque aí você vai enganar o olho. Como o olho cai, você deixa ele mais grosso e ele levanta. E se quiser, na parte de cima desse traço mais grosso, ó, você pode puxar o famoso gatinho, que tá super em alta, sem ele ficar aquele gatinho de rabinho pra baixo, que eu brinco no curso, né? Que é o gatinho com medo, tá? Esse cílio até tá soltando, depois eu vou ter que colocar de novo, por isso que eu acho bem melhor mesmo colocar os cílios depois, tá? Então, ó, fininho, mais grosso e depois puxa o gatinho. Você pode fazer com a sombra, que é bem mais fácil, pode fazer com qualquer outra cor, além do preto, tá super na moda o gatinho colorido, depois eu vou fazer uns vídeos, porque às vezes eu falo no curso, mas eu acho que vocês têm um pouco de dificuldade de ver, né, de imaginar, tá? Então, já fiz o gatinho. E agora com o pincel chanfrado, que é aquele que a gente usa normalmente na aula, eu vou delinear essa parte inferior dos olhos, ó, pegando aqui na parte de baixo, tá? Ó, nessa parte inferior, lembrando que isso aqui vai aumentar o tamanho do seu olho, né? Então quanto mais grosso você fizer, mais você aumenta. E aí depende do tanto que você, deixa eu só limpar um pouquinho aqui, do tanto que você quer aumentar o tamanho do seu olho, ok? Se ficar muito grosso, lembrando também que você pode vir com cotonete, um pouquinho de demaquilante e aí você consegue afinar. E a vantagem de fazer isso com a sombra é que não vai ter aquele perigo, amores, do lápis de derreter, né? De você chegar no meio do dia ou no meio da noite e tá com aquela maquiagem derretendo, virando tipo molheira. Por isso que tem esse mito assim, ah, quem tem olheira não pode usar preto? Pode. Você não só pode como deve. Você não pode usar um preto que vai derreter e deixar você com mais olheira, tá? E pra finalizar, eu vou usar o lápis aqui, ó, de olho. Hoje eu vou usar o preto. Eu quero deixar esse efeito desse olho um pouquinho mais marcante, ok? Aí eu vou dar uma leve, isso aqui eu sempre faço, uma leve finalizada aqui, ó, nessa parte inferior, com um pouquinho do pincel de corretiva, que eu tô usando o kabuki cônico, ok? E aí eu vou agora colocar um pouquinho de brilho nessa maquiagem, certo? Então eu vou colocar a sombra pigmento, que eu adoro, essa é da Coloss, é a Beach, que é a número 4, ela é levemente dourada, ok? Na verdade ela é bem douradinha, mas é um dourado claro e eu adoro. E aí eu vou pegar o pincelzinho, pode ser o de esfumar, que estiver mais limpinho, e vou colocá-la, olha que lindo aqui, ó, nessa parte mais interna, né, onde estava o amarelo, que ficou mais claro, porque ele também dá uma quebrada no amarelão e vai ficar essa coisa mais luminosa em contraste com o pretinho, ok? Deixa eu limpar aqui. Esse é um outro pincel que eu uso também às vezes para corretivo, um pouquinho menor, também é um kabukizinho, só para dar uma limpada. Bom, como eu já coloquei os cílios, essa seria a próxima etapa, que é você colocar a máscara, o rímel e o Curvex, a máscara, e aí colar os cílios postiços que a gente viu no vídeo anterior. E aí, falando um pouquinho sobre o amarelo, muita gente pergunta, Carol, que cor que eu posso usar para quebrar o amarelo, né? Por exemplo, na sua pele, ou se você tá com uma roupa amarela e quer dar contraste.
Aí você teria que usar a cor complementar ao amarelo, que no caso é o roxo, o violeta. Nessa maquiagem ficaria lindo colocar um batom violeta, mas hoje eu não quero colocar uma cor tão forte. Então eu vou colocar o Snob da MAC, que ele é um tom meio lilás. Ele tá até meio ruim, que eu usei muito com pincel, então ele tá com um buraquinho. Ele é um rosa, mas ele puxa levemente para um lilás. Então ele é mais nude, por isso que eu escolhi ele hoje, né? Porque eu já coloquei bastante amarelo, já tô com uma roupa bem cheguei. Mas lembrando que não tem mais essa regra, gente. Ai, o meu olho é muito, minha boca tem que ser pouco, ou eu fiz no bocão, tem que fazer um olho muito básico. Não, você pode usar uma cor mais forte, aí depende. Como essa maquiagem eu tô fazendo pro dia, embora ela tenha brilho, ela tenha cílios, eu optei por colocar um batom mais claro e aproveitar e falar sobre essa questão das cores complementares, tá? Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham conseguido revisar as técnicas do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre as cores. Quem tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui no canal que vai ser um prazer falar com vocês, tá? Um beijo grande e até o próximo vídeo.